Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, mexe com o preço de quase tudo no mundo. Sério, desde o financiamento da casa própria até o pãozinho na padaria. Estamos falando dos títulos do governo dos Estados Unidos. Parece um nome complicado, eu sei, mas pode ter certeza. No final desta nossa análise, tudo vai fazer muito sentido. Então, para começar, vamos com uma pergunta. Pensa bem. Para onde vai o dinheiro do mundo todo quando a coisa aperta e todo mundo busca a segurança máxima? Qual é, digamos, o verdadeiro porto seguro da economia global? A resposta talvez não seja tão óbvia. A resposta é essa aí, os títulos do governo americano. E a ideia por trás deles é, na verdade, bem simples. Pensa assim, é como fazer um empréstimo, só que em vez de emprestar para um amigo ou para o banco, o empréstimo é para a maior e mais poderosa economia do planeta. Para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro vai ter 5 partes, bem rápido. A gente começa com o básico, o que são esses títulos. Depois vamos ver os diferentes tipos que existem. Em seguida, o que faz deles algo tão especial. Daí para onde vai essa grana toda. E por fim, o mais importante de tudo, por que o mundo inteiro, sem exceção, presta atenção neles. Beleza, então. Primeiro ponto do nosso mapa. No fundo, o que quer dizer comprar um título? O nome pode parecer formal, mas o conceito é bem mais tranquilo do que parece. Olha, na prática, é um acordo. Um contrato bem simples, na verdade. Alguém, seja uma pessoa física, um banco gigante ou até mesmo um outro país, empresta dinheiro para o governo dos Estados Unidos. E o que recebe em troca? Uma promessa formal, um papel que diz, olha, eu vou te pagar de volta nesse dia aqui e ainda com juros. É isso, simples assim. Ok, mas assim como tem vários tipos de empréstimo, também existem vários tipos de títulos, né? A grande diferença entre eles é o prazo, o tempo. Alguns são para quem quer algo rápido, de curto prazo, já outros são para quem está pensando lá na frente, daqui a décadas. Vamos dar uma olhada nos 3 mais famosos. Os T-bills. Esses são os de prazo bem curtinho. A jogada deles é o desconto. Funciona assim, você paga um pouco menos por ele hoje, para lá no final receber o valor cheio. Já os T-notes e os T-bonds, bom, esses são para médio e longo prazo. E o legal é que eles pagam juros a cada 6 meses. É quase como um aluguel caindo na conta. Ah, mas e a inflação, aquela que come o nosso dinheiro, né? Pois é, o governo também pensou nisso. Para isso, existem os TIPS. São títulos especiais feitos exatamente para proteger o investimento da inflação. O valor principal deles é corrigido, sabe? Para garantir que o poder de compra de quem investiu continue o mesmo. É um verdadeiro escudo. E para o cidadão comum que só quer fazer uma poupança segura? Tem opção também. São chamadas Saving Bonds. Eles foram criados justamente para isso, para ser um jeito fácil e seguro de guardar dinheiro para o futuro, sabe? Um estímulo para a poupança do dia a dia. Mas, afinal, o que é que faz esses títulos serem tão cobiçados no mundo inteiro? Basicamente são 3 características: segurança, liquidez e rendimento. Vamos passar por cada uma delas. A primeira, e com certeza a mais importante, é a segurança. O risco do governo americano dar um calote é considerado praticamente zero. Por quê? Porque eles são garantidos pela imensa capacidade do governo de arrecadar impostos e, em último caso, de imprimir dinheiro. Isso faz deles o porto seguro número 1. Depois da segurança, vem outra palavrinha-chave: liquidez. O que isso quer dizer? Que é muito, mas muito fácil vender esses títulos e transformar em dinheiro vivo a qualquer hora. E claro, tem o rendimento. A regra aqui é bem fácil de entender. Quanto maior o prazo do empréstimo, maior tende a ser a taxa de juros que se recebe. Certo, mas para onde vai todo esse dinheiro que o governo pega emprestado? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Como é que essa grana toda financia a máquina pública? O processo todo é um ciclo bem simples de entender. Primeiro passo, o governo percebe que precisa de grana. Segundo, ele cria e vende esses títulos no mercado. Terceiro, investidores do mundo todo compram esses títulos. E o quarto e último passo, quando o prazo acaba, o governo devolve o dinheiro para todo mundo com os juros combinados. E o ciclo recomeça. E esse dinheiro é o que faz a roda girar, sabe? É o combustível. Ele paga desde a construção de estradas, pontes, aeroportos, até os gastos gigantescos com defesa, programas sociais como saúde e aposentadoria, enfim, tudo que um governo precisa para funcionar. Bom, agora a gente chega na parte final
E talvez na mais importante de todas, vamos entender por que esses títulos não são um assunto só dos Estados Unidos. Na verdade, eles são cruciais para o mundo inteiro. É isso aí. Eles são a referência, a régua, o ponto de partida para todo o resto. Quando se ouve no mercado financeiro a expressão taxa de juros livre de risco, não é uma teoria, não. Estão falando literalmente da taxa de juros paga pelos títulos do governo americano. Então, eles são como os pilares da economia mundial e sustentam tudo de 3 formas principais. Primeiro, eles são referência para as taxas de juros no mundo todo. Segundo, os bancos centrais de vários países usam esses títulos como reserva de segurança, sabe, o colchão de liquidez deles. E terceiro, é a ferramenta número 1 que o Banco Central americano tem para controlar a própria economia, para aquecer ou esfriar as coisas por lá. Em resumo, esses títulos são muito, mas muito mais do que um simples investimento. Eles são de verdade a espinha dorsal que sustenta o sistema financeiro do planeta inteiro e que garante uma certa estabilidade para tudo. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. A base de tudo isso que a gente viu é uma coisa só: confiança. Se o mundo inteiro confia neles como o investimento mais seguro que existe, o que aconteceria com a economia global se, por qualquer motivo que seja, essa confiança começasse a ser questionada? É uma pergunta que vale trilhões de dólares e define o futuro das finanças.